Bom dia, irmãos. Estamos começando mais uma escola bíblica dominical. Hoje, dia 2 de maio, já se passaram aí 4 meses, janeiro, abril, e assim vamos seguindo. Hoje a nossa aula, ela versará sobre o batismo, que é um dos fundamentos aí da fé cristã, e o nosso professor de hoje será o pastor Gustavo. Vamos começar a nossa aula com uma oração. Em seguida, eu passo a palavra ao pastor Gustavo. Oremos. Papai do céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Queremos te agradecer por mais esse dia de vida. Queremos te agradecer porque a cada manhã, Senhor, as suas misericórdias se renovam, Senhor, sobre as nossas vidas. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado por todas as bênçãos. Muito obrigado pelo aprendizado do dia a dia, e te pedimos, Senhor, que abençoe esse momento, abençoe o pastor Gustavo na transmissão das tuas verdades, Pai, e assim que oramos, Senhor, gratos por tudo, e pedindo a sua bênção sobre todos que estão presentes, Senhor, assistindo e interagindo aqui no estudo da tua palavra. Assim que eu oro, em nome de Jesus, amém. Amém. Pastor Gustavo. Obrigado, Márcio. Bom dia, irmãos. Deus abençoe a vida de todos. Nós, nós temos um link fixo agora da nossa EBD. Nós temos postado esse link para que os irmãos possam divulgar esse link, convidar alguém para participar. Nós achamos importante a mensagem que está sendo falada aqui na EBD seja compartilhada com os nossos amigos, com as pessoas que nós estamos conversando. Então, os irmãos façam isso, compartilhem esse link. E esse link também tem proporcionado um momento muito gostoso de pré-aula. Então, nós estávamos aqui 10 minutos antes da aula, rindo bastante aqui, conversando bastante. A nossa aula de hoje, meus irmãos, ela é importante para nós batistas. Afinal, é a ação que nos dá nome. Nós somos conhecidos por essa ação, entre outras, mas essa ação nos dá um nome. Nós vamos falar hoje sobre batismo, e é por causa do batismo que nós somos batistas, né? Depois nós até podemos fazer uma aula a respeito da denominação, da nossa história, onde nós surgimos, aquelas três correntes que são discutidas, né? Os batistas mais ferrenhos, os batistas mais clubistas, dizem que nós surgimos do João Batista. Mas isso é um tema para outra aula, mas hoje nós vamos tratar desse tema que é importante. Pastor, eu não sei o porquê que nós vamos estudar batismo numa aula de EBD, sendo que nós já somos batizados, nós não precisamos mais falar sobre batismo, nós não precisamos fazer um curso de batismo. Meus irmãos, nós precisamos falar. Nós precisamos reafirmar as nossas crenças, nós precisamos saber falar, saber explicar para os outros a respeito da nossa fé, da nossa crença, do que nós achamos que deve ser feito e tudo mais. Então, é importante. Então, nos próximos 40 minutos, nós vamos tratar disso, tá bom? Qualquer pergunta, os irmãos podem fazer pelo chat. O irmão Márcio está no secretariando hoje, e se você quiser interagir via áudio, basta você se inscrever ali que o Márcio te dará a palavra em seguida, ok? A lição é a 7, nós estamos tratando sobre o batismo na aula de hoje, e o batismo é a primeira das duas ordenanças feitas pelo Senhor Jesus Cristo à igreja local, ou seja, as denominações. A segunda grande ordenança é a ceia do Senhor. Então, nós, protestantes, e como batistas, nós cremos em apenas duas ordenanças, certo? Em dois sacramentos.
ceia e o batismo. A Igreja Católica acredita em 7 sacramentos. Nós acreditamos em 2. Não que nós não creiamos nos outros 5. Nós apenas achamos que aquilo não é uma ordenança, mas são ações integradas na vida cristã, na caminhada. Através do batismo, o salvo está proclamando publicamente que é um discípulo de Jesus, identificando-se com a sua morte, sepultamento e ressurreição. Nós vamos tratar ainda hoje a respeito disso de maneira mais profunda. Mas o batismo, ele é a expressão pública, ele é a proclamação de uma transformação de vida. Que nós, cristãos, aí é um curso pós-batismo, que nós, cristãos, batizados, precisamos observar na nossa caminhada. Porque senão, batismo que eu e você nos submetemos, ele passa a ser, na nossa mente, na nossa cabeça, uma ação mística, certo? Eu estou batizado, está tudo certo, vida que segue. Não. O batismo, ele é a confissão pública de algo que agora nós temos que dar testemunho por resto da vida. De que nós pertencemos ao Senhor Jesus, nós vivemos para Ele, a nossa vida foi entregue a Ele, portanto, não nos pertence mais. Somente o batismo por imersão pode demonstrar corretamente o seu significado. A palavra grega, batismo, significa imergir, mergulhar. Nós temos a palavra. O batismo significa literalmente mergulhar, imergir. Contudo, nós estamos tendo uma aula de EBD hoje que está tratando de batismo na perspectiva denominacional. Ok, meus irmãos? Nós vamos falar da perspectiva batista. Por quê? Porque algumas denominações, elas fazem o batismo, que significa imergir, mergulhar, sem a ação de emergir e mergulhar, que são os batismos por aspersão e por efusão. Algumas denominações a fazem, mas nós estamos tratando aqui de um batismo que nós cremos aqui, que é apenas o de mergulhar, que nós batistas cremos nesse batismo. Ok, meus irmãos? Então, os batistas, eles levam ao pé da letra, ao pé do significado da palavra, certo? Então, os irmãos vão anotando suas dúvidas aí, e depois da aula nós vamos comentar elas, ok? Razões para o salvo ser batizado. Então, o título já diz a primeira condição. A primeira condição, para ser batizado tem que ser salvo primeiro. O que é ser salvo? Reconhecer o Senhor Jesus como Salvador e Senhor. Só. Essa é a única salvação que existe. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, ninguém chega à eternidade que não seja por esse caminho chamado Jesus Cristo. Nós estudamos isso na semana passada na aula sobre igreja. Então, quais são as razões para o salvo já ser batizado? Primeiro, nós falamos aqui no primeiro slide, é uma ordenança, um mandamento de Cristo à igreja local, e não é uma opção. Ok, meus irmãos? Então, aquele que aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador precisa cumprir esse mandamento e precisa dar esse testemunho público, esse símbolo. Isso está em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, que diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Essa é a ação da igreja. Esse é o trabalho da grande comissão. Deus comissionou a igreja a esse trabalho. Vá, igreja, e façam discípulos, discipulem pessoas de todas as nações, de todas as tribos, de todas as culturas, e discipulando essas pessoas, batizando elas
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É muito maravilhoso esse texto, porque ele nos diz muitas coisas. Primeiro, que o Senhor está conosco até o fim dos tempos. O Senhor não nos deixa, o Senhor está conosco, o Senhor nos acompanha nessa jornada. Fala de uma tarefa que a igreja precisa cumprir, e fala aqui, meus irmãos, de um Deus trino, que é três e que é um. Que nós já estudamos isso um ano passado na doutrina de Deus, na doutrina de Jesus Cristo, na doutrina do Espírito Santo. Então, o batismo, essa confirmação, ele precisa ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, Salvador das nossas almas, e em nome do Espírito Santo que habita em nós, que é o Consolador, que é o nosso conselheiro, ok? Seguindo nas razões para o salvo ser batizado, essa ação foi uma prática da igreja no Novo Testamento. Essa prática se inicia no Novo Testamento, essa prática se inicia com o cristianismo, né? Ele se inicia pré-cristianismo, um pouquinho pré-cristianismo ali, com João Batista, né? E Atos capítulo 2, versículos 38 ao 41, nos diz o seguinte: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Irmãos, a palavra todos, ela é muito poderosa no judaísmo, porque o judaísmo sempre excluiu o todos. O judaísmo sempre incluiu aquele que nasceu de um ventre judeu. E a partir do Novo Testamento, a partir dos discípulos de Jesus, a partir da palavra do Senhor Jesus, essa exclusão ela é deixada de lado e a inclusão passa a fazer parte da ação da igreja. Então, o batismo, a salvação, o Senhor Jesus Cristo, o Messias, ele é para todos, para todos. E prosseguindo aqui, com muitas outras palavras, Pedro, o apóstolo, os advertia e insistia com eles. Com quem? Com os judeus. Salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem, e essa mensagem foi logo após o Pentecostes, a ação, a descida do Espírito Santo, foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Irmãos, isso aqui é extraordinário. Olha, na primeira ação da Igreja do Senhor Jesus, logo após a descida do Espírito Santo, esses homens estavam cheios do Espírito Santo. Esses homens pregaram, e advertiram aquele povo. E 3.000 pessoas não apenas aceitaram a palavra, mas foram batizadas. Pessoas que publicamente ali resolveram o quê? Dar testemunho de uma nova vida. Irmãos, isso tem que falar conosco. Porque no momento que cada um de nós fomos batizados, confessamos publicamente a nossa vida com o Senhor, agora a nossa transformação de mente, de entendimento, não tem outra coisa a ser feita na nossa vida a não ser viver por esse Deus
e proclamar a sua palavra para que as pessoas sejam salvas. Então, a grande comissão, o ID, a missão, o evangelismo, ele é condição do cristão. É a nossa condição agora. Nós não podemos ficar calados. Nós vamos falar através da nossa profissão, através das nossas ações, através de tudo que fazemos. Porque o Espírito Santo está sobre nós. Então, o batismo é a prática da igreja no Novo Testamento e a prática da igreja que está aqui resumido no versículos 38 a 41 de Atos. É batizar para enviar. Ok, meus irmãos? Essa história é interessante. No capítulo 8 de Atos, versículo 12, nós temos a história do Simão, o mágico. Quem não leu essa história ainda, eu recomendo que leia o versículo 9 até o versículo 13. É a história do Simão, o mágico. Um homem que fazia feitos extraordinários através da mágica. Feitiçaria, bruxaria, depende da, da, da Bíblia que você lê, né? Da tradução que você está acompanhando. Até seria interessante nós olharmos qual que é a tradução que a mensagem faz, né? Do Simão, o mágico. Mas ele fazia coisas extraordinárias. De repente, alguém chegou, e esse alguém não fazia sinais e maravilhas, mas tinha uma palavra cheia de poder. Porque coisas extraordinárias, Deus faz coisas extraordinárias, Deus faz coisas maravilhosas, Deus faz sinais e maravilhas, e a Bíblia diz que os sinais e as maravilhas seguirão aqueles que crêem. E nós iremos falar um pouco disso hoje à noite no culto. Mas Filipe chegou com palavra. E muitas vezes o visual, ele nos seduz pela grandiosidade do feito, mas as palavras, elas entram no coração e criam raízes, essas raízes, elas se aprofundam. E Filipe falou com tanto poder a respeito de Deus, que todas as pessoas que seguiam esse Simão mágico se converteram e pasmem, o próprio Simão mágico converteu e virou discípulo de Filipe. E no versículo 12 dessa história pequenininha, mas fantástica, está escrito: no entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. E no versículo 13 vai falar que o próprio Simão se converteu e batizou. Notem, meus irmãos, que para que pessoas sejam batizadas, para que pessoas sejam mergulhadas nesse batismo, nas águas, elas precisam ser salvas. E elas só serão salvas se elas ouvirem a mensagem. Como poderão entregar suas vidas se não há quem pregue? Nós é que pregamos. Nós somos os Filipes de hoje e tantos outros pregadores. Então, para que a ação do batismo aconteça, é preciso que pessoas preguem o evangelho. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. De vez em quando nós escutamos uma pergunta: quantas pessoas foram batizadas na igreja no ano passado? Olha, irmãos, essa pergunta, ela não é justa. Porque a pergunta justa é: quantas pessoas dessa agência do Senhor, que faz parte da grande igreja do Senhor Jesus Cristo, estão cumprindo com o ID? Porque o número de batizados será proporcional ao número de servos que pregam a palavra. Então, nos nossos dias, tem muitos Simões fazendo mágica. E nós precisamos que os Filipes
vão até esse lugar, porque aí o número de batizados será proporcional ao número de missões e evangelismos realizados. Então, essa é uma palavra de Deus para a nossa vida, meus irmãos. Atos capítulo 10, versículos 45 a 48, diz o seguinte: os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Olha que bênção, meus irmãos. Olha a palavra de Deus indo para além das fronteiras. Pois os ouviram falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós, então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficassem com eles alguns dias. Esse texto me confronta também, irmãos. Eu, em nome de Jesus, que possa confrontar vocês também. Porque a gente não tinha que ter 2, 3 batismos por ano, a gente tinha que ter batismo todo domingo. O batistério tinha que ter uma manutenção semanal nele. Porque o certo é que quando alguém foi salvo, se converteu, entregou a sua vida para Jesus, a gente vai lá e explica o que nós estamos fazendo aqui. Nós temos um curso de batismo, nós explicamos a seriedade disso, mas isso tinha que ser uma proporção tão grande que a gente tinha que batizar toda semana. O que impede os salvos de descer as águas? Pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Quem escreveu isso foi o apóstolo Pedro. Pedro não, desculpa. Foi Lucas, né? Sobre a ação de Pedro. Lucas escreveu Atos. Entende, meus irmãos? Irmãos, a aula de hoje tem muito a ver com a ação da igreja. Eu falei que nós iríamos explicar batismo, de fato estamos, mas não é um curso de batismo. Mas é a importância do batismo na própria vida da igreja, no organismo da igreja. Importante. Razões para o salvo ser batizado. Terceira parte. O batismo é uma demonstração visível daquilo que já ocorreu espiritualmente na vida do convertido. Essa questão do batismo, ela é seríssima, porque a partir do batismo, a partir da confissão pública, o cristão, o crente deve demonstrar que a sua vida mudou. Romanos capítulo 6, versículos 2 e 4 nos diz o seguinte: de maneira nenhuma nós, os que morremos para o pecado, para os que morreram para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então, o batismo, pausa aqui no nele, interrogação, o batismo, meus irmãos, tem que ser uma ação que nos traga temor e tremor. Porque nós não podemos fazer uma confissão de algo que nós não praticamos. Por isso que o batismo é algo sério. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, ou seja, pela sua entrega. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Esse texto é um dos responsáveis por nós vamos falar isso daqui a pouco, por nós não batizarmos crianças, porque o batismo, ele diz muito a respeito da consciência. Porque, meus irmãos, todos os nossos atos, eles são conscientes. Inclusive, o arrependimento é consciente.
Então, é uma ação, assim como a ceia. A ceia, né, semana que vem a nossa aula será sobre a ceia. É interessante como as pessoas perguntam, né? O que é tomar a ceia indignamente? Então, assim, você tem que consertar. Ah, beleza, mas se eu não consertar, então eu não tomo a ceia? A Bíblia não fala para você não tomar a ceia. A Bíblia fala para você consertar. A Bíblia fala para você fazer uma ação. Não é uma escolha. Ou você conserta e toma a ceia, ou você não conserta e não toma a ceia. Não, você tem que consertar. Pronto, acabou. O reino de Deus nos coloca, nos impõe essas questões que são que são tarefas, são funções, né, do cristão, da graça. E essa consciência tem que estar no batizado. Ora, se eu passei pelas águas, eu preciso dar testemunho da nova vida. Por isso que as escrituras dizem, né, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não minta mais. E por aí vai. O significado do batismo. O batismo manifesta a nossa identificação com a obra de Cristo, é uma demonstração do que ele fez por nós e do que ocorreu espiritualmente em nossas vidas. Romanos 6, 4 a 8 diz o seguinte: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Dessa forma, se dessa forma fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos em Cristo, cremos que também com ele viveremos. Por isso que o batizado tem um significado de sepultamento. As águas, aquela pessoa já salva, ela já está com a sua mente transformada, restaurada, mas publicamente, para todos que foram chamados para aquela cerimônia, aquela pessoa está dando testemunho: olha, eu vou sepultar aquela pessoa que vocês conheceram. E quando essa pessoa for sepultada, assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pelo poder dele, pelo sangue do Senhor Jesus, vocês verão uma nova pessoa sendo levantada dentre os mortos. Essa é a simbologia do batismo. É um ato simbólico, não é um ato mágico, não é um ato esotérico, não é um ato místico, mágico, é uma simbologia, é um testemunho. E o testemunho é mais poderoso que todas essas coisas. O batismo nos identifica com a morte do Senhor Jesus. Nós morremos para o pecado, porque o Senhor morreu, se entregou para nos livrar do pecado. 1 Pedro 2, versículo 24: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. E aqui Pedro, ele cita Isaías, né? O profeta Isaías. Romanos capítulo 6, versículos 10 e 11 nos diz: porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ora, se nós somos vivos para Deus, nós não podemos mais viver para o que não é de Deus. Esse texto nos diz que para as coisas que não são de Deus, nós devemos estar mortos. De maneira que um morto não consegue fazer ação alguma
diante de um mundo na qual ele não pertence mais. Por isso que os defuntos não fazem mais nada. Assim é espiritualmente as nossas vidas. Se nós vivemos para Cristo, agora a nossa história é com Cristo. O que nos interessa é aquilo que é de Cristo. A missão que temos que fazer é a missão que Cristo nos deu. Então, o Senhor nos enviou para o mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. De maneira que, tendo a consciência de que agora eu vivo para Cristo, estou morto para o pecado, eu não me contamino mais com este mundo, apesar de viver nele. Então, o batismo, meus irmãos, ele é muito profundo, porque ele tem repercussão, a sua simbologia, né, tudo aquilo que engloba, né, a ideia de batismo na nossa vida, até o dia que o Senhor nos levar. O batismo nos identifica com o sepultamento de Cristo, somos separados do mundo. Colossenses capítulo 2, versículo 12, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que nos ressuscitou dentre os mortos. Se identifica com a ressurreição do Senhor. Ressurgimos para uma nova vida com Deus. Romanos 6,4, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Versículos 10 e 11 diz o seguinte: porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Nós acabamos de ler isso. E aqui está esse desenho, né, da morte, sepultamento e ressurreição. A simbologia. Sepulta o velho homem morreu e ressuscita um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa, né, com um entendimento renovado. Esse é o testemunho. A fórmula do batismo. A fórmula do batismo foi ensinada pelo próprio Senhor Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 19, Marcos 16, capítulo 15, é o ide, né? Ide por todo, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fórmula do batismo. Não há batismo se não fazer essa fórmula, né? A igreja não batizou ninguém no ano passado, batizou pouca gente. Tem que fazer a fórmula, irmãos. Essa fórmula quem faz somos nós. Como diz lá o vídeo das árvores, né? As árvores somos nós. É nós, irmão. É nós. Entendeu? Nós é que fazemos essa fórmula. O batismo deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pois os três atuam juntos na salvação do homem. Nós estudamos bastante isso no ano passado. O Espírito Santo, nessa ação tríplice, única, o Espírito Santo convence. João 16:8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Nós falamos, nós jogamos a semente, nós proclamamos, e o Espírito Santo convence. A parte mais difícil nem é nossa, irmãos. A parte mais difícil não nos pertence. A única coisa que nós temos que fazer é falar daquilo que o Senhor fez em nós. O testemunho é importante. O nosso Senhor purifica. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pelo seu sangue derramado na cruz, o Senhor, ele nos limpou
Tem uma musiquinha no Ministério Infantil, não sei se canta ainda hoje, né? Mas quando eu converti, cantava, né? O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus quer me deixar limpinho, quer lavar meu coração. É isso. O Senhor nos purifica. Tem a segunda parte, né? Quanto mal faz uma manchinha, eu sei muito bem que Ele pode me limpar. De Jesus eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. É isso. Essa música do Ministério Infantil nós tinha que cantar no culto. O Senhor nos purifica. E o Pai nos adota. Contudo, aos que receberam, os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É além da criatura. É além da criação. É filho. Amém, meus irmãos? Prosseguindo, condições para o batismo. Somente deve ser batizado aquele que cumpriu os requisitos impostos pela palavra de Deus, ouvir o evangelho e aceitá-lo, crer em Cristo como seu único Salvador. Como as pessoas poderão batizar se elas não ouvem? Quem fala? Nós. Tem uns casos, tipo um tal de Saulo aí de Tarso, que o próprio Jesus desceu e falou com ele. Mas, via de regra, o Senhor quer nos usar. Quem crê e for batizado será salvo. Marcos capítulo 16, versículo 16. Disse Felipe, esse Felipe, meus irmãos, você pode, se crê de todo o coração. E o eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Irmãos, esse Felipe tem uma história muito louca. Muito legal de ler, de escutar. O Felipe é um exemplo para nós. A gente fala muito de Paulo, fala muito, né, de outros personagens, de Pedro, mas Felipe tem uma história legal. A história do eunuco é impressionante. Muitos eunucos ao nosso redor, gente sedenta pela palavra de Deus, que quer batizar. Nós temos a palavra, nós temos rios de água viva fluindo de nós. Despertemos, irmãos, despertemos. Arrepender-se dos seus pecados, depois de ouvir, arrepender. Atos capítulo 2, versículo 38. A pregação do apóstolo Pedro. Arrependam-se a cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Que maravilha. E aqui a parte polêmica, né? E por isso que eu suavizei com essa figurinha tão bonitinha aqui, né? Desse menininho todo empacotado, sendo batizado por efusão aí. É importante, o batismo infantil não é uma prática dos batistas e de muitas outras denominações cristãs, pois uma criança recém-nascida não tem capacidade para cumprir esses requisitos. Quais requisitos, meus irmãos? Esses aqui: ouvir e arrepender-se, certo? É a questão de consciência. Você aceita algo que você compreende ou nega, não aceita algo que você não compreende, que você não quer, tá certo? Algumas denominações fazem o batismo chamado batismo de fé dos pais. Os pais batizam a criança pela fé deles e depois, quando essa criança atinge uma maturidade, ela faz o batismo de, de confissão, o batismo em que ela por si mesma aceita as condições de viver ao lado de Deus. Tá certo? Nós batistas, nós apresentamos a criança à igreja e consagramos ela a Deus, certo? Essa consagração é a marca de que essa criança será, é o símbolo de que essa criança será ensinada nos caminhos de Deus. Ela será educada segundo a palavra de Deus. E segundo essa educação,
segundo essa criação, os pais e a igreja crê que essa criança fará a opção por si mesma dos caminhos do Senhor. Ok, meus irmãos? Então, nós cremos, nós não cremos no batismo infantil. O batismo não tem parte na salvação do homem. Nós estamos no nosso penúltimo slide aqui. Nós não cremos no poder mágico, místico, esotérico, né, do batismo. Nós cremos na simbologia poderosa dele, mas não uma influência mágica. Então, o batismo não tem parte na salvação do homem. Nada conduz à salvação a não ser a fé, a crença em Cristo Jesus, que Ele é o Senhor e Salvador. Então, é a nossa fé. Romanos 3, versículos 21 ao 24. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, não é uma justiça que provém de ideias humanas, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que creem, todos, não uma tribo, uma nação específica. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso aqui é a condição adâmica do ser humano. Todos pecaram lá com Adão já. Isso essencialmente entrou na natureza humana e, portanto, todos foram destituídos da glória de Deus, sendo trazidos de volta, sendo restaurados, sendo renovados, justificados gratuitamente por sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Nós estudamos muito isso o ano passado. Então, é a fé de que o Senhor nos salva, que Ele é o Senhor e Salvador, que Ele nos justifica. É isso que salva. Não é o batismo. Nós temos uma prova disso, né? O criminoso na cruz foi salvo sem precisar de batismo. Lucas capítulo 23, versículos 42 e 43. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Então, este homem, enquanto esteve pregado ao lado de Jesus, este homem teve fé que ele é o Senhor e Salvador. Ele creu. O caminho é crer, certo? Ele creu intensamente, ele viveu a salvação intensamente naquele momento de dor, e o Senhor lhe garantiu: hoje você estará comigo no paraíso. Se tem alguém, meus irmãos, que nós podemos falar que foi salvo, foi esse homem. Ah, a gente não pode garantir quem foi para o céu, quem foi. Esse homem aqui, que foi um criminoso, nós podemos garantir. E ele não passou pelo batismo. Não houve tempo, meus irmãos. Se houvesse tempo, certamente ele passaria. Condenação recai sobre aqueles que não crêem e não sobre aqueles que não são batizados. Certo? Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê será batizado. Mas quem não crer será condenado. Então não há uma condição do batismo para condenação, é só a condição de não crer. Ok, meus irmãos? Essa foi a aula de hoje. É um assunto que daria para falar muito mais, dá para fazer uma aula 2, uma aula 3, uma aula 4. Nós fizemos um resumo. Espero que tenha abençoado os irmãos. Se os irmãos tiverem alguma pergunta, alguma consideração a ser feita, podem falar, estou à disposição. Deus abençoe e obrigado pela aula. Obrigado pela aula, pastor Gustavo. Eu estou monitorando aqui o chat. Se algum irmão quiser fazer alguma consideração, pode se inscrever ali ou simplesmente abrir o microfone e a gente pode conversar um pouquinho nesses instantes finais da aula.
Renata aqui, amém. Deus abençoe. Hoje vocês estão tímidos. A Ashley, bênção demais. A Suelen, muito bom, Gustavo. A Leila, estas aulas são muito abençoadoras. Obrigada, queridos. Rafael aqui, gostei muito da mensagem, parabéns. Alguém gostaria de falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, alguma dúvida? O Fabinho levantou a mão. Fabinho, a palavra está com você. Bom dia, igreja, bom dia a todos aí. Minha pergunta é o seguinte: na visão da igreja, da nossa igreja batista, porque quando eu fui para os Estados Unidos, a gente começou a frequentar uma igreja, e lá o pastor, ele me orientou que eu tinha que fazer um rebatismo, porque eu já era batizado em outra denominação, então eu teria que fazer um rebatismo. E eu acabei fazendo esse rebatismo, mesmo não concordando, mas eu fiz. E na visão da igreja, nossa igreja batista, como é que é? Obrigado, Fabinho, pela pergunta. Eu esperava que essa pergunta fosse feita por alguém, foi feita por você. As igrejas batistas, elas são autônomas, né? Então, existe uma tradição batista. Os batistas mais antigos, mais apegada à tradição batista, elas rebatizavam, certo? Elas rebatizavam irmãos presbiterianos, irmãos metodistas, irmãos de outras denominações protestantes, certo? Assembleianos, tudo mais. Mas de algum tempo para cá, nós podemos considerar 100 anos, 100 anos para cá, 50 anos para cá, houve uma renovação desse entendimento. Então, a grande parte das igrejas batistas hoje, elas aceitam o batismo dos irmãos de outras denominações. Eu sei que algumas igrejas batistas ainda batizam, por exemplo, os irmãos presbiterianos que raramente são batizados por imersão. Os irmãos presbiterianos, eles batizam por aspersão ou por efusão. Alguns metodistas são batizados por imersão, por efusão, mas os que são batizados por imersão são aceitos. A nossa igreja, ela aceita o batismo dos irmãos, seja quem for, porque nós cremos exatamente na condição do crer, ok? Do crer e do testemunho público. Por isso que nós fazemos a entrevista com a pessoa. Se a pessoa ela confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador e ela dá testemunho público da sua devoção, da sua transformação, nós não vemos problema em aceitar o seu batismo. E a convenção homologa essa decisão da igreja local, tá certo? Ela não intervém, ela diz que está tudo bem. Então, a convenção hoje, Fabinho, brasileira, ela não vê problema dos batistas aceitarem o batismo dos irmãos que vêm de outros lugares. Os irmãos evangélicos, os irmãos católicos, nós rebatizamos, os irmãos adventistas, nós rebatizamos, os irmãos de outras denominações cristãs, não evangélicas, não protestantes, nós batizamos, de novo. Tá certo? Não sei se eu respondi de maneira adequada aí, Fabinho, né? Espero que sim. Obrigado, era só essa dúvida mesmo. Obrigado, pastor. Bom dia. Obrigado.
Adriana, pode... Posso falar? E foi bem isso mesmo que o Fábio colocou em relação desse questionamento, né? Eu venho de um berço, eu estava até comentando com a Débora hoje, né, que eu estou participando do grupo de estudo, e está sendo uma bênção, um beijão para ela aí, tá, pastor? E é Tá isso bom. mesmo, né, em relação... Qual que foi o meu objetivo? Eu já conheci a Igreja Batista antes, né, mas o objetivo de eu estar mesmo querendo ingressar foi essa questão desse id, né, de Jesus, sem ele precisar estar chamando, eu tendo a consciência disso, né? Então, assim, o que eu procurei? A Batista, porque eu sei que é uma empresa, uma igreja que ela glorifica o nome de Deus e ela cultiva essa comunhão, né, uns com os outros. E também ela cumpre esse id de Jesus, né? E os seus princípios, no caso, pastor, por meio da oração, da evangelização discipuladora, da plantação, né, dessa igreja através dos dons. Então, assim, eu toda semana estudo um pouquinho, eu sou professora, Deus sabe o que a gente está passando agora, mas o tempinho que eu tenho, eu tô estudando e agradeço a cada um dos membros da igreja pela acolhida, né? E a Igreja Batista, eu sempre me simpatizei, sempre tive vontade, né, de ir mais a fundo e é um caminho que eu decidi, né, para minha vida. Amém, irmã Adriana. Deus te abençoe, minha querida, e estamos juntos nessa caminhada aí. É É isso isso. aí. Oi? É isso aí. É isso aí. Vamos avançando. Então, Amém. é exatamente o que você disse, é a consciência, né? Consciência do crer, de que o Senhor é o Senhor e Salvador das nossas vidas, e aí nós partimos para essa confissão pública que é o batismo, né? Oi, Ashley, que bom demais tem nossa igreja. E pode ter certeza que você foi uma sementinha também, que eu sempre, né, fui sua professora, né, lá no colégio estadual, e eu sempre vendo as ações. Então, assim, sempre plantou isso, né? Essa questão desse amor. Mas que amor é esse? Então, a fé de vocês, ela traz discípulos. O amor, Amém. a Igreja Batista, ela precisa de amor, né? Amém. Então, é muito bom. Ashley, um beijão nesse coração maravilhoso. Obrigado, Adriana. De nada. Palavras. Mais alguém? Ashley postou aqui, bom demais ter nossa família aqui, professora. Aí mandou um beijo depois. Mais alguém? Ok, então, eu falei no início da aula, já se passaram aí 4 meses aí de 2020. Estamos no início de maio e com a glória de Deus, com a misericórdia de Deus, estamos aqui estudando a sua palavra. Muito boa a aula, pastor Gustavo. Simon, você está por aí? Eu estou por aqui sim, é que eu estou conectado com o nome da Suelen aqui. Então, irmãos, obrigado aí pela atenção, que Deus esteja abençoando cada um de vocês. Eu vou pedir para o Simon ter uma oração para encerrar esse momento. Mais uma vez, obrigado, pastor Gustavo. Também agradecer a aula do Gustavo. Inclusive, o Gustavo até respondeu algumas dúvidas aqui para minha próxima aula. Já vai ser uma continuação aí da aula do Gustavo. Mas foi muito bom estar com vocês aqui também. É a primeira vez que eu uso no computador aqui, estava meio perdido com os ícones aqui. Mas vamos orar e pedir para Deus estar nos abençoando e também abençoando os professores, né, que têm se disponibilizado a estudar, tirar um tempo para estar ensinando a nossa igreja, porque a IBD é muito importante para nós, né? Então vamos orar então. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esse dia maravilhoso. De novo, sempre agradeço por essa tecnologia que tem nos aproximado e nos trazido aulas tão boas e edificantes, né, através dos professores. Esteja guardando e cuidando de cada um, que possamos ter um domingo abençoado, e logo mais à noite também, que o Senhor possa estar usando a vida do Gustavo
e nos ensinando mais um pouco também. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em seu nome que nós oramos, Jesus. Amém.